Jornal da Manhã. Espaço Empresarial. Patrocínio Bandeiras, Centro Empresarial. Jovem Pan. Neste espaço, participação de um companheiro parceiro nosso aqui no Centro Empresarial Bandeiras, não é isso, Caio? É isso, a gente está recebendo aqui hoje no Jornal da Manhã, com muita honra, com muito orgulho, o Pablo Arone Marrone. Arone. Pablo Arone Funchal de Barros, que é sócio-diretor da Fluxus Academia de Líderes. Prazer receber você aqui, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Prazer é meu, tô muito animado para bater esse papo, ainda mais um dia especial como esse, que seria o lançamento da NR1, né, a norma regulamentadora 1, que inclui os riscos psicossociais aí no trabalho. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz na Fluxus, então legal estar aqui hoje, cara. Primeiro de tudo, explica pra gente o que é a Fluxus Academia de Líderes. Perfeito. A Fluxus é uma empresa de educação corporativa focada no desenvolvimento de líderes conscientes e de alta performance. Então a gente gosta de trazer essas duas palavras juntas, né? Porque não dá para diferenciar, né? Existe ao longo da existência, né? Do mundo do trabalho, de liderança, uma visão de que uma liderança um pouco mais na pressão, né? É a única forma de trazer resultados, né? Então trazer essa ideia de alta performance. A gente entende que isso não é sustentável no médio e longo prazo, que eu aprender a liderar a partir da comunicação, a partir do feedback, a partir de incorporar o mundo real e o que são as pessoas de forma integral, que a gente diz, né? Sem separar vida pessoal de trabalho, não querendo que eu invada um ou outro, mas garantindo que é uma coisa única, que é uma coisa só. Então a Fluxus existe para desenvolver essas lideranças, para atuar dentro das empresas, garantindo que a gente tenha ambientes de trabalho mais saudáveis e que isso não deixe de lado a alta performance. Muito pelo contrário, que isso entregue a alta performance de forma sustentável e no longo prazo. Então, através de workshops, treinamentos, né, programas de desenvolvimento de liderança, a Fluxus presta esses serviços para garantir esses resultados. A gente conversava fora do ar agora há pouco, falando exatamente sobre esse boom, essa diferença que nós temos de 10 anos atrás, quando a gente fala sobre o mercado de trabalho. E aí você comentou, abriu aqui falando sobre a NR1. Que trata sobre essa questão da segurança no trabalho, enfim, e da saúde mental. A gente teve um boom ali naquele período de pandemia, onde muita gente foi para home office, e aí difícil de separar o home office do home, de fato, né? Da casa. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, a gente falava sobre, e você até comentou sobre essa questão da NR1, que era para ser iniciada já de uma forma ampla hoje, mas não é bem assim, né? Perfeito. Primeiro, começando sobre esse boom de problemas de saúde mental, né, no trabalho, pós-pandemia. De fato, a pandemia acelerou esse processo, primeiro porque a gente estava muito sensibilizado sobre o cenário global, né, com medo e tudo mais, e ficou para dentro de casa. A gente não tem muito uma fuga. Eu estou ali, eu tenho vários desafios de lidar com a dinâmica da casa e ainda trabalhando. Essa fronteira foi completamente rompida, né? O trabalho foi para dentro de casa. E não dá mesmo para separar, né? Mesmo quando eu consegui aí, tem uma grande diferença quando vem também da internet, da gente trabalhar online, de ter um smartphone na mão. Na época de fábrica, eu saía da fábrica, caiu, bateu o ponto ali, tô em casa, não tem como ter um e-mail do chefe pedindo alguma coisa, né? Na pandemia eu não consigo mais ter essa fronteira dentro dessa lógica do home office, e não quer dizer que ter o home office é um problema, muito pelo contrário, eu sou super a favor, mas a gente precisa saber estabelecer esses limites, e a gente não aprendeu, a gente teve que forçadamente trabalhar dessa forma e não aprendeu. A NR1 vem dentro de um contexto que em 2024 a gente teve 472 mil pedidos de afastamentos por saúde mental, pedidos de licença de afastamento por saúde mental. Isso é um crescimento de 68% em relação a 2023. Então é de fato uma epidemia, né, de saúde mental dentro desse contexto, vem crescendo ano a ano. Esse foi um marco na série histórica. E a NR1 é uma norma regulamentadora de saúde e segurança no trabalho que já existe desde a década de 70, né? Todas as empresas regidas pela CLT precisam respeitar, mas vai muito mais por aquele lado que é mais explícito, que a gente já consegue identificar, que é riscos relacionados à contaminação, riscos relacionados à ergonomia. Coisas visíveis. Visíveis, dizer, né? E mais para a saúde física, vamos assim dizer. E com esse contexto que pós-pandemia acelerou dos riscos para a saúde mental, a partir de hoje, né, seria a data que incorporaria uma atualização da NR1
incluindo riscos psicossociais, ou seja, a saúde mental passa a ser identificada como também um risco associado ao trabalho. Certo. Esse que é o grande lance, de que esses afastamentos vêm de um lugar de que o trabalho está me gerando esse estresse, burnout, essa ansiedade, depressão, dentre outras coisas. E quando a gente olha o que são riscos psicossociais associados ao trabalho, vai muito num lugar de falta de comunicação, de metas inatingíveis, de extrema pressão, ou até mesmo de eu estar isolado dentro do trabalho, de eu não ter clareza, de eu não ter feedback. Então são coisas meio básicas, né? Então esse é o cenário que a gente vive hoje, que eu estava comentando com você antes de começar, e que mostra que é tão grave e que as empresas têm tanta dificuldade para, de fato, se adequar, que existiu uma grande pressão, assim, até das empresas, um lobby, um pedido ao governo. E o governo, há 2 semanas, anunciou o adiamento de 1 ano para valer de vez essa atualização. Então a gente está num caráter educativo por enquanto. As empresas seguem tendo que começar a se preparar, porque se de novo daqui 1 ano virou a chave, eu já posso tomar uma multa e eu não me preparei, como é que eu vou fazer, né? Aí entra aquela história, né, de que a gente teve que se adaptar muito rapidamente, a gente não aprendeu como lidar com isso. Mas aí eu pergunto para você, essa norma da NR1, que deve começar a valer de fato no ano que vem, ela resolve a situação? Como que ela vai resolver essa situação? Perfeito. Essa é uma discussão bem interessante. Assim, eu mesmo tenho alguns pontos relacionados a isso que precisa ser uma transformação intencional. Isso acima de tudo. Se a gente vai só por aquele lugar de eu preciso ir a partir da punição para resolver, então eu vou dar multa para as empresas que não cumprirem e esse é o caminho. Eu não acho que seja efetivamente a forma de resolver de vez, né? Tá. Por quê? As empresas vão estar tendo que fazer de tudo para mostrar que não está tendo os problemas, então tem que incluir isso dentro do programa de gerenciamento de riscos. Qual é o risco de as empresas chamarem as pessoas mais para trabalhar na própria empresa e diminuir esse home office ou não? Isso não é um lado que eu penso que pode ser um processo dentro com a questão da NR1. Isso já está acontecendo, né, globalmente. Também entendo que pela dificuldade de se liderar com uma comunicação mais efetiva, porque para mim tudo parte do mesmo lugar. Por que eu tenho dificuldade de trabalhar de home office, em controlar as pessoas? Porque é daí que para mim surge um pouco dessa necessidade de voltar pro presencial. E da mesma maneira a NR1 traz tantos riscos associados ao trabalho, porque é de fato mais complexo eu liderar a partir de comunicação. É mais complexo eu ter que te explicar algo que eu preciso que você faça, eu te explicar por que a empresa está indo para aquele lado, a gente trabalhar desse contexto. Isso é qualquer relação. Uma relação que eu quero trabalhar em cima da comunicação, da transparência, é muito mais difícil de uma relação que eu posso mandar se obedece, né? Então, dentro do conceito do trabalho, se eu posso meramente exigir que você venha sentar do seu lado e monitorar o que você está fazendo, é um processo de desconfiança, é falta de confiança, eu começo a construir um ambiente de trabalho a partir desse lugar, né? E como Fluxo, a gente realmente acredita que liderar com consciência, que ir para esse lado, prezando muito pela comunicação, mitiga muito desses riscos. Muito dos riscos vem, eu não sei para onde a gente está indo, eu não tenho feedback há mais de 1 ano, eu não tenho clareza se o que eu tô fazendo é o que é esperado ou não, e eu vivo constantemente dentro de um ambiente de insegurança. Isso afeta muito a nossa cabeça, né? Afeta muito a saúde mental para qualquer relação. De novo, eu extrapolo isso para fora do trabalho. Dentro do trabalho é só uma relação de trabalho, mas relação, né? Então, eu entendo que a NR1 é uma medida essencial, essa atualização da inclusão dos riscos psicossociais, mas eu endosso que precisa partir também das empresas num nível diretoria, num nível conselho, a boa intenção de que eu quero de fato melhorar esse ambiente de trabalho e não meramente cumprir uma lei. Entende? E senão vai sobrar também pros líderes essa carga, essa pressão de caramba, estamos tendo afastamentos ainda, você é um péssimo líder. Mas se eu não tiver um ambiente que sustente essa visão de liderança, fica difícil, sabe?
Pablo Aroni Funchal de Barros, que é sócio-diretor da Fluxus, Academia de Líderes. A Fluxus está aqui no Bandeiras Empresarial junto conosco. E eu queria fazer aquela pergunta clássica para você: por que escolher o Bandeiras Empresarial? A gente veio para cá por causa desse ecossistema, né? Então, tem muita empresa aqui, só de andar nos corredores você encontra. A Lar, o marketing tem organizado algumas rodadas de negócio para as pessoas se conhecerem. Então, a gente optou em vir para cá exatamente pelo networking, principalmente, né? É super funcional, tem... Parece que você tá num campo de obras aqui, porque o Bandeiras, nunca que eu venho de uma semana para outra, tá igual. Então, toda hora tem uma novidade. Muitas empresas interessantes, é um grande motivo que a gente veio para cá. Legal. Pablo Aroni Funchal de Barros, mais uma vez eu ressalto aqui, sócio-diretor da Fluxus, Academia de Líderes. Queria agradecer sua presença com a gente aqui, sucesso para vocês, e assim que tivermos atualizações sobre o assunto, a gente chama você aqui de novo, tá? Não, obrigado, Caio. Mas para quem quiser, a gente tá abrindo uma turma gratuita da Legal. Academia de Líderes em vistas da NR1, já para se preparar durante esse ano que terá. Então, no fluxus.live, L-I-V-E, né, www.fluxus.live, tem lá já na home um banner para essa Academia de Líderes gratuita, que é um curso premium que a gente tem, já formou mais de 3 mil lideranças, custava R$2.000, a gente tá abrindo gratuitamente, vai começar dia 9 de junho, mas já tá com inscrições abertas. Então, baita oportunidade, fluxus.live, é isso? .live. Maravilha. Mais uma vez, Pablo, agradecer você, viu? Obrigado, Caio. 8 horas mais 42 minutos, rápido intervalo com o delicioso Café Excelsior, que eu ofereço exatamente ao Pablo, que estava com a gente, que esteve com a gente aqui nesta manhã no Espaço Bandeiras Empresarial. 8h42, a gente volta já. Jornal da Manhã.